Oi, meu nome é Franciele, eu sou psicóloga da Rede Pense e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, mas também muito sensível, que é meu filho quer ser youtuber. Então a gente sabe que esse tema, ele aborda, algumas variáveis e aí a gente vai abordar ele hoje de uma forma bem tranquila, juntamente com algumas questões da psicologia para que ajudem os pais a lidar com isso. Então, para iniciar esse assunto, a gente vai começar falando sobre um pouco das transformações históricas para a gente conseguir contextualizar. Hoje, atualmente, o nosso mundo ele é um mundo de muita tecnologia, é um mundo que a internet faz parte dele em todas as formas e isso influencia diretamente, inclusive, nas escolhas profissionais dos nossos jovens. Então, pensando, sobre isso, sobre essas mudanças e essas transformações históricas, eu lembro de uma história que aconteceu comigo há mais de 14 anos, na verdade, há mais de 10 anos atrás, há 14 anos atrás exatamente, quando eu estava no ensino médio, onde um professor meu de geografia trouxe um assunto, uma discussão em sala de aula sobre profissões que iriam existir daqui a um tempo e que a gente nem pensava sobre isso. E aí, quando ele falou sobre aquilo, eu lembro perfeitamente que a gente falou muito sobre a questão da tecnologia, sobre robotização e sobre outras coisas. Mas a gente não estava pensando sobre essas profissões que a gente tem atualmente, como youtuber, influencer, tiktoker, porque por mais que soe estranho aos nossos ouvidos, da forma como a gente foi criado e viu esse contexto de profissões, como isso foi consolidado pra gente, é estranho, mas é uma realidade. E hoje, toda vez que eu vejo isso, como realmente uma profissão, considerado uma profissão, eu sempre lembro da história desse meu professor de geografia há mais de 10 anos atrás. Então isso mostra muito sobre as transformações históricas, Quando a gente pensa num período de 10 anos atrás, não é muito tempo assim, mas olha quantas coisas aconteceram num período e quantas transformações trouxeram, inclusive, para a nossa vida do dia a dia. Antes mesmo da gente entrar de fato nesse universo do youtuber, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa aceitação, sobre esse ambiente que é criado entre o jovem e a família. Pensando nisso, existe uma teoria que fala sobre a teoria da aceitação incondicional, de Carl Rogers. E ele fala, sobre essa teoria da aceitação, muito sobre aceitar os sonhos dos nossos filhos, por exemplo, como a gente está dizendo. E essa teoria, ela é fundamentada em 3 bases, que é a aceitação positiva, que se compreende de uma forma em que você respeite o universo do outro, a compatibilidade, que é essa relação de harmonia, e a empatia, que é se colocar no lugar do outro, então você conseguir compreender esse mundo do outro. Como a gente estava falando anteriormente, antes mesmo da gente pensar sobre o que eu acho sobre esse universo, o que eu acho sobre essas profissões, eu preciso pensar em como o meu filho está vendo essa situação, como é esse ambiente atual para ele, como essas transformações históricas, como a gente disse, influenciam no mundo para ele. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho nesse universo aí digital, para a gente explorar esse mundo do meu filho quer ser youtuber. E pensando nisso, eu escolhi um livro, que é A Geração Superficial, para conversar um pouquinho com vocês sobre os pontos negativos, primeiramente. Então, os pontos negativos que esse livro traz, ele fala muito sobre a forma como a informação está sendo disseminada hoje acaba prejudicando o nosso cérebro num nível físico. Então isso traz prejuízos sim para a forma como, por exemplo, para a nossa criatividade, para a nossa capacidade analítica, para a forma como a gente vai interpretar as situações, Então a gente pode até perceber que a nossa atenção concentrada, ela vem sendo prejudicada e um dos motivos, pode-se dizer assim, é a internet, Mas a internet em que sentido? No sentido de como esse acúmulo, como esse tanto de informações está sendo passada de uma forma um pouco sem filtro para os nossos jovens e até mesmo para a gente mesmo, Mas para além desse livro, que traz, assim, os pontos negativos, alguns pontos negativos, do nosso universo hoje digital, existem também os pontos positivos e a gente não pode esquecer deles também, A internet, ela trouxe o acesso à informação para muitas pessoas. Então isso possibilitou a acessibilidade do conhecimento, Apesar de que muitas pessoas podem não saber usar muito bem, mas o conhecimento ele tá aí, Ele chega para mais pessoas do que chegava antes. O acesso à informação também
também. A gente consegue saber das coisas do mundo de uma forma muito rápida. A comunicação, a agilidade da comunicação também é um fator muito importante que só a internet pôde nos possibilitar. Então eu consigo falar com a minha mãe que está em outro estado, por exemplo. Eu consigo falar com meu amigo que foi embora do país, né? Então eu consigo ter essa agilidade na informação, que isso facilita tanto o meu trabalho, né? Então eu tô na minha casa, o meu chefe precisa falar comigo, ou alguma coisa assim nesse sentido, tanto na minha vida profissional como também na minha vida pessoal, social, né? Pensando isso, compreendendo esses desafios acerca da internet, desse mundo digital, pensando sobre os pontos positivos e negativos, o que é o mais importante de tudo isso, né? Os pais conseguirem gerenciar essa relação do filho com a internet, né? Passando ela de uma forma informada e responsável para que o filho consiga filtrar essas informações e isso, consequentemente, vai ajudar ele tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Resgatando um pouquinho do que a gente falou aqui atrás, né, sobre a teoria da aceitação incondicional, a gente pode pensar agora um pouco sobre empatia e se colocar no lugar dos nossos filhos, pensando que essa profissão do quero ser youtuber é muito atrativa nos dias de hoje, tanto de uma forma de benefícios financeiros, por exemplo, como status também, né? A gente sabe que para os jovens isso é muito importante, que eles se preocupam muito com essa aceitação, com essa questão do pertencimento, do pertencer a um grupo, de se sentir parte dele. Então isso acaba influenciando muito, de certa forma, até mesmo a escolha dessa profissão. Então é muito importante a gente ouvir o nosso filho de uma forma que a gente acolha ele para que ele não se sinta rejeitado, por exemplo, ou sinta que isso não é uma boa ideia, como na teoria também reforça, né, a aceitação e o acolhimento desse sonho dos nossos filhos, é muito importante que a gente também trabalhe em empatia nesse lugar. Pensando em exemplos práticos, a gente pode investir num processo terapêutico, por exemplo, né? Então, de fazer uma terapia, do seu filho ele conseguir ter esse autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento é muito importante também na escolha de uma profissão, seja ela qual seja. É muito importante a gente saber e se conhecer para entender aquilo que a gente quer. E futuramente também investir numa orientação vocacional, por exemplo, que vai trabalhar especificamente esse âmbito das profissões, esse mundo profissional, diante das habilidades e da percepção e das características pessoais daquela pessoa para que ele se desenvolva no âmbito profissional e seja bem-sucedido. Diante de tudo isso, né, a gente consegue pensar que o fundamental é a gente encorajar os nossos filhos para que eles realmente vivam os sonhos deles, mas também pensando em novas possibilidades caso seja necessário. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o seu filho ele queira criar no YouTube um canal de esportes, por exemplo. Então a gente consegue instrumentalizar isso de certa forma. O seu filho ele poderia fazer uma faculdade de jornalismo, por exemplo, especializado em jornalismo esportivo, e isso conseguiria dar muito mais embasamento para o canal dele, o que traria mais sucesso, por exemplo, e que ele seria mais bem-sucedido, e isso também o faria mais feliz. E o que a gente consegue pensar a partir desse exemplo? Que quando a gente quer falar sobre alguma coisa, é muito importante que a gente tenha um embasamento teórico, né? Para que a gente passe a informação assertiva, para que a gente de fato atinja o público e também tenha uma responsabilidade com aquela informação que a gente está transmitindo. Então, quando a gente tem esse embasamento, né, seja através de uma faculdade, seja através de um curso, seja através até de um tecnólogo ou alguma coisa nesse sentido, a gente consegue trazer esse peso na fundamentação para aquela informação que a gente está passando. E isso também é muito importante, né? A gente se preocupa com isso. Então, quando a gente está pensando nesse universo digital, é também importante a gente pensar que isso é de um lugar muito responsável. Eu estou passando uma informação para outra pessoa. Então, eu preciso me preocupar com essa informação que eu estou pensando. E aí a gente consegue unir o útil ao agradável, né? Eu consigo instrumentalizar essa profissão, de certa forma, né? Trazendo esse peso teórico e mesmo assim para o sonho do meu filho de ser youtuber, enfim, e de ter esse prestígio e tudo mais que ele vem buscando na vida dele. Existe outro conceito também que é muito importante e foi muito popularizado nesse universo digital, que é a inteligência emocional. Né? Todo mundo fala hoje sobre inteligência emocional. E o autor desse conceito é o Daniel Goleman, né? E o que consiste a inteligência emocional?
consiste no sistema de reconhecer e gerenciar as nossas emoções, na verdade, tanto as nossas, como lidar com as emoções de outras pessoas. E por que que isso é tão importante no nosso universo, no nosso mundo, né, hoje em dia, e quando a gente pensa no universo digital especificamente? Quando a gente pensa nesse mundo da internet e até mesmo nessa profissão do ser youtuber, ela é uma profissão que acaba tendo que lidar com muitas frustrações, com muitos sentimentos, né? Assim como qualquer profissão, o ser youtuber é uma profissão que você precisa trabalhar ali para ter o seu reconhecimento, né? É uma profissão difícil como todas as outras. Você precisa estudar, você precisa se especializar e ir crescendo aos poucos. Então acaba que os desafios que a gente encontra no meio do caminho trazem a frustração, trazem esse sentimento de frustração. Então é muito importante a gente lidar com isso, porque ainda mais quando a gente está falando dos jovens, né? Existe ali um sentimento de muito querer fazer parte, do pertencimento, né? O jovem, ele tem essa necessidade do pertencimento. Então, para pertencer, para fazer parte, eu acabo às vezes fazendo até coisas que eu não concordo, que eu não quero muito, para simplesmente satisfazer as outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai de encontro com esse sentimento de frustração por não conseguir algo que a gente quer, ou por não alcançar tal coisa, por não ser bem visto ou bem falado, enfim, por conquistar o êxito que de fato eu quero. Então, por isso é tão importante a gente trabalhar a inteligência emocional dos nossos jovens para lidarem com os desafios da vida, mas também com dessa profissão que é tão desafiadora quanto todas as outras. E aí, como é que a gente vai criar esse ambiente, né? Como é que a gente vai proporcionar para o nosso filho essa inteligência emocional? Voltando lá na teoria da aceitação incondicional, que trabalha a empatia, a compatibilidade e a aceitação positiva. Então, dessa forma, eu consigo promover para o meu filho um ambiente em que ele se sinta seguro, confortável e a gente fala da frustração como se fosse algo ruim, né? Como se eu não pudesse me frustrar, como se eu não pudesse sentir esse sentimento. E muito pelo contrário. Quando eu crio esse espaço de conforto e de segurança, eu me abro para essa possibilidade de frustração. Porque como é que a gente consegue, vamos dizer, curar um sentimento, trabalhar um sentimento? Quando a gente explora, quando a gente fala, quando a gente expõe esse sentimento. Então, por exemplo, se o seu filho ele já se sente previamente julgado por estar escolhendo, por exemplo, uma profissão de ser youtuber, ele dificilmente vai falar para você da frustração que está sendo esse desafio na vida dele, né? Como está sendo enfrentar esse desafio, os obstáculos que ele está enfrentando. Então, isso ele vai se distanciar. Então, para você promover esse ambiente, para você aproximar ele e criar essa inteligência emocional, é muito importante que ele tenha um ambiente seguro e confortável para poder falar. Então, para poder concluir esse pensamento, o que a psicologia ensina pra gente sobre esse tema, né? O meu filho quer ser youtuber, que às vezes, num primeiro momento, pode não ser tão bem aceito assim. Envolve acolher os sonhos dos nossos filhos, compreender também esse universo digital e abrir espaço para essa exploração do universo.